melanoma. Vamos pegar neste assunto para conversarmos sobre ele no consultório médico. Doutor Fernando Ribas é dermatologista e é nosso convidado. Olá, doutor, como está? Obrigado, já não nos vemos há algum tempo. Verdade. Felizmente, para termos espaço para falar sobre esta doença que continua a atingir centenas e centenas de portugueses. Podemos mesmo falar em mais de 1000 os casos registrados. 1.500, exatamente. 1.000 e 1.500 por ano, não é? Vamos lá então começar por explicar o que é o melanoma aos nossos telespectadores, aqueles que não sabem. Bem, o melanoma é um tumor de cutâneo, tumor de pele, que não é, felizmente, dos mais frequentes, porque o mais frequente é o carcinoma basocelular e espinocelular. O melanoma não é dos mais frequentes, mas é o mais grave. E de todos os tumores, todos os cancros, é um dos mais agressivos mesmo. E, portanto, é um tumor que nos preocupa. E nós, como elemento da Liga, também temos essa preocupação e temos que, naturalmente, fazer esse nosso papel, que é lutar e informar sobre esses riscos deste tumor. Sendo o mais grave e o mais agressivo, ele pode ser, de algum modo, previsto? Pode. E a prevenção é relativamente fácil de fazer. Primeiro, há uma prevenção primária que pode ser feita através dos cuidados que nós temos que ter com o sol. O sol é fundamental, nós não podemos viver no mundo, não existiria sem sol. É a nossa fonte de energia, mas é uma central atómica, uma central termonuclear. E, portanto, nós, quando estamos expostos ao sol, estamos permanentemente a ser bombardeados com partículas de energia. Essas partículas de energia são úteis, porque nos dão essa energia, mas quando ultrapassar determinados níveis, começam a ser prejudiciais e começam a ser agressivos. E, portanto, podem desencadear cancros de cutâneo e desencadeiam, fundamentalmente. Portanto, o sol é muito importante, é fundamental para a nossa vida. Nós não podemos viver sem o sol. Fala-se muito na vitamina D, não é? Na vitamina D, exatamente, e muitos outros, na prevenção de cancros, inclusive a prevenção de cancro cutâneo. O cancro de pele pode ser prevenido com pequenas doses de sol, mas distribuídas ao longo do ano, não é concentradas nos 15 dias do Algarve ou 15 dias de praia. Bom, e outra coisa muito importante que as pessoas têm que ter noção é que nós temos que conviver muito com a natureza. E temos esse convívio com a natureza tem que ser um convívio permanente, diário ou semanal. Sim. E não podemos concentrar... Até para ganharmos defesas para outras doenças. Exatamente. E é o contacto com matéria viva, não é matéria inerte. Portanto, o estar num prado, num campo, com árvores à volta, é diferente do estar na praia. O estar na praia, nós estamos em contacto com matéria inerte. Estamos em contacto com água do mar, que é soro fisiológico, portanto é útil, de facto, é bom. E temos a areia, é uma matéria inerte, quer dizer, não nos dá nenhum benefício especial. E temos a radiação solar a incidir forte. Em dois sentidos, direta do sol e direta da areia. Exatamente. Quando nós estamos no campo, temos outros benefícios. Temos o contacto com matéria orgânica, com matéria viva, com plantas, com arbustos, com árvores, com prados, com relva. E, portanto, temos um contacto muito mais amistoso, digamos, com o sol. Temos muito mais benefícios no contacto com os prados, até porque estamos à sombra. E podemos estar à sombra, exatamente. Não quer dizer que a gente não possa apanhar sol, claro. Porque não podemos diabolizar o sol, de maneira nenhuma, não é? Mas temos que saber conviver com esse equilíbrio é muito útil. É um aliado com regras, não é? Exatamente. É um grande aliado e é, de facto, a fonte de vida, a nossa fonte de vida, que é o sol, sem dúvida, não é? Bom, podemos estar a gerar um melanoma sem darmos por isso, ou há alguns sinais cutâneos que nos podem alertar para algo que venha a suceder? Sim, um sinal que aparece pela primeira vez. Primeiro, nós temos que conhecer a nossa pele. Nossa pele é o contacto que nós temos com o nosso meio maior exterior. órgão, não é? É o maior órgão e é um órgão sensitivo, um órgão de contacto. Sim. Nós contactamos uns com os outros através da pele, nós vemos através da pele. Portanto, a pele é um órgão de superfície, é um órgão que nos dá a nossa personalidade quase, não é? Portanto, contribui imenso com a nossa personalidade, não é? E, portanto, temos que saber cuidar dela. Ela protege-nos, nós também temos que saber usá-la, utilizá-la e beneficiar desse nosso órgão. E, portanto, obriga a alguns cuidados. Os cuidados é a proteção solar, como já falamos. Na alimentação, nós podemos ir buscar muito benefício com a nossa alimentação, para a nossa promoção da saúde, com a alimentação. Temos que ter cuidados com o álcool. O álcool é fundamental porque é uma fonte de antioxidantes, de antirradicais livres, que lutam contra o envelhecimento. Portanto, o álcool é fundamental, mas é o álcool em pequenas quantidades. Como tudo, como o sol, como tudo.
Já o tabaco, por exemplo, não encontramos nenhum benefício no tabaco, quer dizer, sinceramente. Sim. Só se for o estilo, para alguns. Não é? Nem isso. Acho que nem isso. Eu acho que já, sinceramente, o cigarro já é uma atitude pouco civilizada. Pirosa, desculpe o termo, mas já é pires fumar. Está perdoado. Estou perdoado. Pronto. Mas, de facto, o tabaco... Há alguma alteração cutânea que nos deva levar a preocupar-nos, doutor? Sim, um sinal que se modifica. Nós temos que conhecer a nossa pele, é isso que estava a iniciar... Sim, que estava a dizer, sim. Temos que conhecer a nossa pele, temos que olhar para ela com alguma frequência, com alguma regularidade, não diariamente, porque senão não conseguimos detectar as não vamos mudanças. perceber a diferença, não é? Mas quando começa a haver alterações de um sinal pré-existente, ou um que aparece pela primeira vez, nós temos que estar atentos e temos que saber procurar um dermatologista que nos irá, naturalmente, diagnosticar ou dar informações mais rigorosas, mais precisas. Os números indicam-nos algum pendor de género? Sim. As pessoas de raça branca, naturalmente, estão muito mais sensíveis e muito mais expostas ao sol, têm menos defesa. Percebe-se. Os loiros, os ruivos, pessoas com sardas, com muitos sinais, com história familiar de cancros na família, por exemplo, são pessoas que têm que ter um cuidado mais homens ou mulheres? Ora, muito bem, normalmente mais mulheres. Por quê? Não há explicação, provavelmente que o estrogênio está em causa. Mas há também a exposição solar, às vezes é mais intensa. Embora nos profissionais que trabalham ao ar livre, a situação já se altera, não é? E, portanto, um trabalhador rural, um trabalhador de construção civil, um pescador, etc., tem riscos muito mais acentuados do que uma pessoa que está dentro de casa. Mas uma pessoa que também trabalha dentro de 4 paredes, que está permanentemente protegido do sol, quando se expõe, não tem nenhuma defesa, a sua pele não está adaptada ao seu ambiente. E, portanto, há riscos de desenvolver e, portanto, a radiação penetra mais profundamente e agride mais acentuadamente as células da nossa pele. Mais alguns conselhos práticos. As crianças, a partir de que idade é que devem estar em exposição solar? O primeiro conceito que nós temos que ter é que no primeiro ano de vida a pele ainda é um prolongamento da pele embrionária, ou seja, a pele ainda não terminou o seu desenvolvimento. E, portanto, tem que ter cuidado particular nessas idades. As crianças não devem expor-se ao sol nessa altura. Nunca. Nessa idade. Não devem, muito cuidado. Não devem. Não quer dizer que estejam 5 ou 10 minutos, não é isso que está em nunca é uma expressão radical. Exatamente. Não podemos ser tão radicais como isso. Sim. Depois também temos que ter a noção que a pessoa só é adulta depois da adolescência. E, portanto, durante este período até à adolescência, todo o nosso organismo está em evolução, está em modificação, não terminou o seu desenvolvimento. Só na idade adulta é que nós terminamos o desenvolvimento. E depois, infelizmente, começa a decadência, não é? Sim. Enfim. E, portanto, os adolescentes têm que ter mais cuidado, de facto, com a exposição solar, como ter mais cuidado com o tabaco, como ter mais cuidado com a alimentação, com mais cuidado, enfim, com tudo, tem que ter mais equilibrado, com o ambiente. Exatamente o contrário daquilo que eles pensam, não é? Exatamente. Felizmente os adolescentes são imortais. Isso é uma vantagem que eles mentalmente têm e muito Este cancro tem ocorrido muito abaixo dos 40 anos de idade. Exatamente. E porquê? Exatamente. Ora, porquê? Primeiro porque os jovens se expõem muito mais intensamente ao sol que as outras idades. Certo. Depois, porque a pele, como disse, ainda não tinha terminado o seu desenvolvimento e, portanto, está menos resistente, mais sensível aos golpes solares. E depois, porque, enfim, há outros fatores e depois, a partir de determinada idade, também as pessoas se expõem menos. Agora, também a exposição solar é uma coisa muito importante que nós temos que ter em consideração, que é o envelhecimento da pele. Isso para as senhoras, para todos nós, é importante. Sim. Quer dizer, quem se expõe muito ao sol tem um envelhecimento muitíssimo mais acentuado. Mais precoce. Muito mais precoce, não é? Portanto, há esses cuidados que nós temos que ter e que é muito importante, não é? Bom, continua a residir muita dúvida quanto à utilização de solários. E há muita gente à procura da tal cor que não consegue ter no inverno. Claro, claro. Bem, os solários dizia um colega meu com uma piada, que são fábricas de cancros, não é? De cancros cutâneos, não é? São fábricas de cancros cutâneos. E, de facto, assim é. Porque, de facto, o que é que acontece com os solares? Os solares passa a expressão, é um bocado de aldrabice. Porque as pessoas usam uma radiação que fica abaixo da dose tóxica. Portanto, nós temos uma dose de eritema mínimo, portanto, uma dose tóxica de radiação. E nos solares a pessoa dá uma dose um bocadinho abaixo. Só que dá muitas vezes. E, portanto, atinge uma dose tóxica sem se notar os golpes solares. E, portanto, acaba por ter um envelhecimento muito mais acentuado da pele e desencadeia muito mais acentuadamente também os cancros. Não é? Portanto, não é aconselhável os solários.
é evidente que nós podemos dizer que a radiação ultravioleta também cura, também trata doenças, certo. sim. Mas isso, ninguém toma um antibiótico, nem toma um cortisona para engordar. Não é? Quer dizer, a pessoa pode tomar uma cortisona se precisa, se tem uma doença. Se houver uma necessidade lutar contra essa específica, doença. não é? Agora, usar isso para embelezamento não tem qualquer sentido. E, portanto, o solário como fonte de embelezamento não tem qualquer sentido. É, de facto, uma estupidez. Eu sei que não tem poder legislativo, mas já em Portugal não existe essa reclamaram... legislação, mas há muitos países que já têm essa legislação. Por Há exemplo? muito. A França, por exemplo, não é? Há países que já têm essa legislação e isso... E depois há outra coisa, é que a dose nunca é medida. Nós não sabemos a quantidade de dose de radiação que estamos a ser expostos. E, portanto, seguramente que ultrapassamos o limite da tolerância. Não é? Quanto tempo devemos estar expostos ao sol agora no verão, que vem a praia e tudo? Ajude-nos lá a encontrar um ponto de equilíbrio. Pois, não é fácil porque depende do tipo de pele. As pessoas de pele clara têm mais risco, portanto têm que ter menos quantidade de sol. As pessoas mais morenas podem ter mais sol. Agora, se nós apanharmos 15 a 20 minutos de sol na face, nos braços, por dia, temos a dose de vitamina D suficiente. E a vitamina D é indispensável para a prevenção da osteoporose, do cancro da mama na mulher também e do próprio cancro cutâneo. É importante, portanto... Que alimenta a pele, não? Que alimenta a pele, quer dizer, nós vivemos essa energia, quer dizer, sem sol não havia plantas, não há clorofila, não havia nada, não é? Que não havia vida na Terra, não é? Exposição solar, quando estivermos na praia, a partir de que horas devemos evitar? Pronto, devemos evitar, naturalmente, as horas de maior intensidade solar. E essa hora é precisamente a hora do almoço. Meio-dia, 4 da tarde. Até fazemos a digestão, não é? É quando a radiação mais grave, exatamente nessa altura, é quando a radiação mais agressiva, que é os UVBs, atingem a crosta terrestre, é nessa altura que, de facto, devemos evitar essa exposição. Fora disso, com alguns cuidados podemos evitar. E também não podemos confiar excessivamente nos protetores solares. Também é outro erro. Isso era outra conversa. Era outra conversa que estava aqui, para muita coisa. Depende da claridade dos mesmos, não é? Se são mais ou menos transparentes. Doutor, muito obrigado por aqui ter vindo. Obrigado, que agradeço.